Fala galera, beleza? Eu estou colocando esses dois exercícios aqui daquela lista de matemática elementar. Vamos ver se eu consigo ajudar vocês. O primeiro exercício é o exercício 9. Ele pede para a gente calcular esse produto entre essas duas raízes. Ela dá um pouquinho de trabalho porque as raízes não estão no mesmo índice. Uma tem índice 3 e a outra está com índice 4. Então, o grande lance aqui é transformar esses dois índices no índice comum. Então assim, eu tenho raiz cúbica de 2 e eu tenho raiz quarta de 3. Usando a definição de raiz, eu vou transformar isso aqui numa potência. Então, raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1/3. O expoente que fica na parte de dentro, ele vai na fração ficar na parte de cima, e o índice da minha raiz, no caso aqui o 3, vai ser o denominador dessa potência. Então por isso que fica 2 elevado a 2 elevado a 1/3. Eu faço a mesma coisa com a raiz quarta de 3, então vou ficar com 3 elevado a 1/4. E agora eu queria que vocês percebessem, o índice é o denominador, então aqui eu tenho o denominador 3 e aqui eu tenho o denominador 4. Como o expoente é uma fração, se eu porventura multiplicar em cima e embaixo por um mesmo valor, a minha fração não se altera. Então eu vou fazer isso na raiz de cima e na raiz de baixo. Eu vou multiplicar por um número qualquer em cima e um número qualquer em cima e embaixo nos dois expoentes. Eu vou fazer esse processo para transformar o denominador, aqui no caso dessa primeira raiz, num denominador que era 3, e aqui o denominador que é 4, num denominador comum. Então, o denominador comum ao 3 e o 4, e ele é o menor, ou seja, o MMC, é o 12. Então assim, eu vou multiplicar em cima e embaixo, nesse primeiro caso, por 4, e o de baixo eu vou multiplicar por 3. Ficando assim, ó. 2 elevado a 1 vezes 4, 4, dividido por 3 vezes 4, 12. O que está em cima vai ficar por dentro, o que está embaixo vai ficar por fora. E aqui o de baixo eu multiplico por 3, vou fazer o mesmo processo para que o expoente, o índice da minha raiz seja 12. Feito isso, eu vou ter raiz 12 de 2 elevado a 4 e raiz 12 de 3 elevado ao cubo. Bom, feitas essas transformações, eu vou voltar para a minha multiplicação pelo exercício que foi pelo enunciado que pediu. E aí, fazendo essa substituição, como os índices agora são iguais, eu posso colocar todos os elementos dentro de uma raiz. Colocando eles dentro de uma raiz, ficou raiz 12 de 2 elevado a 4 vezes 3 ao cubo. Fazendo a multiplicação necessária, eu tenho raiz 12 de 432. Beleza? O outro exercício que pediram para resolver é esse 13 aqui, ó. Bom, ele deu uma soma meio, sei lá, meio estranha. No primeiro momento parece ser meio complicado e bem difícil, mas é bem sossegado. Moçada, eu vou pegar essa parcela que está aqui, ó, 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 1. E como o denominador tem um número irracional, no caso raiz de 2, eu vou racionalizar esse processo, vou racionalizar essa primeira parcela. Raiz de 1 é a mesma coisa que 1. Para eu racionalizar esse cara que está aqui, ó, esse denominador, um denominador misto, composto por um número irracional e por um número natural, eu vou multiplicar ele pelo conjugado. E o conjugado, basta eu trocar o sinal do meio. Ele continua sendo raiz de 2, só que aqui ao invés de ter o sinalzinho de mais, agora tem um sinal de menos. Multiplique em cima e embaixo para manter o elemento e para garantir o mesmo valor. E aí eu faço a multiplicação. 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. E essa parte de baixo aqui é um produto notável. É uma soma pelo seu produto, uma soma vezes o seu produto. Isso vai dar uma diferença de quadrados.
diferença de quadrados vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Feito isso, eu tenho então raiz de 2 menos 1 dividido por 2 menos 1 é simplesmente raiz de 2 menos 1. Eu farei isso com as demais parcelas, até a última. Então assim, pegando a próxima parcela, eu tenho o denominador irracional, racionalizo, multiplico pelo conjugado, o denominador de novo vai dar 1, e aí eu chego em raiz de 3 menos raiz de 2. Eu queria que vocês notassem o seguinte: quando eu pego 1 dividido por raiz de 3 mais raiz de 2 e racionalizo, o resultado final vai ficar raiz de 3 menos raiz de 2. Se liga aqui, ó. Racionalizando, eu sempre vou ficar com a raiz do maior menos a raiz do menor, pelo menos nessa configuração que eu indiquei para vocês. Se vocês continuarem aqui nos 3 pontinhos, a próxima parcela seria racionalizar 1 sobre raiz de 4 mais raiz de 3. Seguindo a mesma ideia, seguindo o mesmo princípio dos outros dois casos que eu tinha mostrado para vocês, a racionalização desse cara aqui, ó, você vai multiplicar pelo conjugado, vai fazer distributiva, mas o final já era esperado, raiz de 4 menos raiz de 3. Vai ficar a raiz quadrada do maior menos a raiz quadrada do menor. Continuando esse processo, o penúltimo valor antes de chegar nessa última parcela que está aqui, ó, seria 1 sobre raiz de 99 mais raiz de 98. Isso imaginando que você fez ou já imaginou a resolução de todas as outras parcelas. Bom, seguindo o mesmo princípio, o mesmo passo dos itens anteriores, você vai chegar em raiz de 99, racionalizando, em raiz de 99 menos raiz de 98. E por fim, e não menos importante, a última racionalização, você levando e arrumando esse processo aqui, raiz de 100 é a mesma coisa que 10, racionalize esse elemento, multiplique em cima e embaixo pelo conjugado, o resultado final, imagine, raiz quadrada do primeiro menos a raiz quadrada do segundo. Então, raiz quadrada de 100 é 10, 10 menos raiz de 99. Bom, fiz tudo isso para quê? Agora, com esses valores em mãos, eu vou substituir na minha soma, que foi pedido. O primeiro valor é 1, esse valor aqui, ó, não muda, é 1 dividido por 1 é 1. Na primeira racionalização que nós fizemos, ficou de 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 1, eu racionalizei, deu raiz de 2 menos 1. Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do maior, menos a raiz quadrada do menor. Bom, se eu substituir todas as racionalizações que eu fiz, raiz de 3 menos raiz de 2, raiz quadrada do maior, menos a raiz quadrada do menor, mais raiz quadrada do maior, menos a raiz quadrada do menor, eu queria que vocês percebessem, sempre, eu teria um valor positivo e um valor negativo. Com isso eu posso ir simplificando. Então, valor positivo, valor negativo, e assim por diante. Eu vou cortando todos esses elementos. O único fator que vai sobrar, que vai sobrar para mim, é o valorzinho 10. Faltou fazer um corte aqui no raiz de 4, raiz do 4 vai cortar com alguém aqui, e fatalmente o único valor que vai restar é 10. Então essa soma desse trambolho todo aqui vai ser igual a 10. Beleza, moçada? Bom, espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, me dá um toque aí. Um abraço.